Olá, turma, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos, colegas, membros do Labirinto que irão assistir a gravação desse encontro. Nós estamos aqui no último encontro do grupo de estudos sobre o Livro Vermelho. Nós fizemos aí uma trajetória bem interessante e profunda, discutindo, lendo e comentando algumas passagens importantes do Livro Vermelho, de Carl Gustav Jung. Acho que ao todo foram 16 ou 17 encontros, esse é o último. Ano que vem, em janeiro, a gente mantém 3 grupos de estudos, né? Um grupo de estudo sobre arquétipos e símbolos, onde nós estamos estudando a partir das lâminas do tarô, arquétipos e símbolos. Nós estamos utilizando para esse estudo o livro Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô. Nós teremos também um grupo de estudo sobre a obra completa de Carl Gustav Jung, onde nós estamos trabalhando o livro A Natureza da Psique, e nós mantemos o grupo de estudos sobre a obra completa de Maria Luísa von Franz. E nós vamos começar a estudar, então, o livro dela, A Alquimia e a Imaginação Ativa. Vamos apenas mudar o horário desse grupo de estudos da Von Franz. Ele vai deixar de ser na terça-feira de manhã, 8h15, e vai passar a ocupar esse espaço do grupo de estudos sobre o Livro Vermelho, ou seja, sempre na terceira quarta-feira de cada mês. E em relação a esses grupos de estudos da Von Franz... Mas aí vai ser à noite, Eva? Vai ser à noite, nesse mesmo horário aqui que nós estamos realizando e realizamos ao longo desse ano o grupo de estudos sobre o Livro Vermelho do Jung. Então, uma quarta-feira por mês. Qual vai ser a quarta-feira? Vai ser a terceira quarta-feira de cada mês, né? No mesmo formato, em que nós passamos previamente um roteiro de estudo para os membros e para aqueles que estão acompanhando o grupo de estudo, e depois, no encontro, a gente comenta esse roteiro e aprofunda a discussão em cima do texto lido e que foi passado para esse encontro que nós vamos ter a cada mês, né? O grupo de estudos sobre a obra completa de Carl Gustav Jung continua na terça-feira, 8h15 da manhã, uma terça-feira, quinta-feira, né? Quinta-feira, 8h15 da manhã, uma quinta-feira por mês, sempre a terceira quinta-feira de cada mês, ok? E o formato do grupo lá do tarô, do grupo de estudos sobre arquétipos e símbolos, é o mesmo, continua sendo o mesmo formato, que é o formato em que a gente, a partir da leitura do livro, a gente comenta os principais símbolos, arquétipos, que a gente pode vislumbrar a partir de uma meditação e de uma reflexão sobre cada uma das lâminas dos 22 arcanos maiores do tarô, ok? Então, hoje nós estamos aqui finalizando esse grupo de estudos sobre o Livro Vermelho. Como esse mês foi bem corrido, eu não passei previamente para vocês o roteiro. Nós temos hoje 4 questões apenas, para a gente finalizar a parte que nós estamos estudando e trabalhando desse livro. E a primeira questão do livro, desse roteiro, desse encontro, deixa eu passar aqui, mudar aqui de tela. A primeira questão se encontra aqui na página 396 do PDF, no livro é a página 372. Então, o que ocorre após a união dos opostos, né? Nós estamos aqui no capítulo sobre o mago, do livro 2º do Livro Vermelho. Então, olha o que ele vai comentar aqui. Quando ele começa a fazer um diálogo bem interessante com uma figura que aparece em suas visões, em suas fantasias, né? Que é a figura de Satanás. Teoricamente, todas essas figuras oriundas do inconsciente que se manifesta na vida do Jung, né? São, de certa forma, maneiras do self se manifestar.
Então, à medida que Jung vai se confrontando com essas figuras oriundas do inconsciente, ele está cada vez mais se aproximando do seu self. E é assim que ocorre dentro do processo terapêutico. À medida que os nossos pacientes trazem, né, seus conteúdos oriundos do inconsciente, através dos sonhos, através das fantasias, através de um trabalho de arte, de uma arte-terapia, né? Cada figura dessa, cada aspecto de um sonho, cada aspecto que aparece em um desenho, em uma pintura, cada aspecto que aparece também em uma fantasia, na verdade, é um aspecto do self. Por quê? Porque o self é a totalidade, né? Além de ser o centro da psique, o self também é toda a psique. Então, toda e qualquer parte da psique está diretamente conectada ao self. À medida que eu olho para o meu inconsciente, eu estou olhando para o meu self através das figuras que se manifestam a partir do meu inconsciente. Tá? Então, em um sonho, né? Se aquele indivíduo sonhar com o mar, com a praia e com o sol, tanto a praia como o mar, como o sol, em sua totalidade, representam o self, como também, isoladamente, o mar, o sol e a praia, a areia da praia, isoladamente, também representam aspectos do self. Quando um paciente, na psicoterapia, olha para o seu sintoma, para a sua doença psicossomática, seja ela qual for, né, e observa que, através daquele sintoma, através daquela doença psicossomática, a sua sombra está se manifestando, ou seja, conteúdos inconscientes estão aparecendo, estão surgindo, estão se manifestando, ele está também olhando para a sua sombra, para os seus complexos inconscientes, portanto autônomos, e, ao mesmo tempo, através dessa sombra, através desses conteúdos inconscientes, através desses complexos, ele está olhando para o self. De forma que o objetivo maior de toda e qualquer psicoterapia junguiana é construir o eixo ego-self, ou seja, permitir que haja uma relação entre o centro da consciência, que é o ego, e o centro da psique como um todo, que é o self. Esse eixo só vai ser construído a partir do momento que a consciência consegue interagir com o inconsciente, tá? Essa interação, consciência e inconsciente, representa a unificação dos opostos, tá? E essa, então, é a pergunta inicial do nosso roteiro. O que ocorre após a união dos opostos, né? O que ocorre a partir do momento em que consciência e inconsciente foram reconectados, foram religados. O que ocorre a partir disso, né? Aí nós temos aqui o diálogo entre Jung e uma figura que aparece em suas visões, que é a figura de Satanás. Jung disse para Satanás: tu te enganas. Conosco, as coisas não acontecem tão racionalmente. Também não temos nenhuma verdade definitiva. Diz Jung. Trata-se antes de um fato notável e estranho. Depois da união dos opostos, aconteceu o que é inesperado e incompreensível. E nada mais aconteceu. Tudo ficou em paz, um com o outro, mas totalmente imóvel. E a vida transformou-se numa paralisação, diz Jung para Satanás. Foi o que ele sentiu a partir do momento em que ele percebeu essa conexão entre a consciência dele e o seu inconsciente. Satanás diz para Jung: ah, seus imbecis, aprontastes algo bem bonito. E Jung responde: tua zombaria é desnecessária. Isto aconteceu com intenção séria. Então, observem bem aí o diálogo, né? As palavras ditas por Satanás não vêm da consciência do Jung, vêm do próprio Satanás, da própria figura de Satanás que aparece, que surge a partir do inconsciente do Jung. Jung não tem como controlar e nem deve controlar o que Satanás vai dizer. O que Jung pode fazer é responder aquilo que foi dito por Satanás. Aí o diálogo continua. Tua zombaria é desnecessária. Isso aconteceu com intenção séria.
Satanás diz: nós chegamos a sentir esta vossa seriedade. A ordem do além está abalada nas suas fundações. Responde Jung: percebes, portanto, que se trata de coisa séria. Quero uma resposta à minha pergunta sobre o que deve acontecer agora nesta situação. Não sabemos mais nada daqui para frente. Satanás diz: aqui um bom conselho. Aqui um bom conselho fica caro, mesmo quando se gostaria de dá-lo. Vós sois loucos, deslumbrados, uma gente descarada. Por que fostes meter as mãos nisso? Como quereis entender a ordem do mundo? Questiona Satanás a atitude do Jung. Continua o diálogo, eu pulo aqui uma parte desse diálogo, chegamos aqui mais embaixo. Satanás dizendo: não estou sendo parcial. Tu mesmo podes julgar. Se examinares este absolutismo em toda a sua serenidade sem vida, podes facilmente perceber que a situação e paralisação causadas por tua indiscrição tem grande semelhança com o absoluto. Se eu te aconselho contra isso, coloco-me totalmente do teu lado, pois nem tu consegues suportar esta paralisação. Como, diz Jung, tu estás do meu lado, isto é estranho. Não há nada de estranho nisso. O absoluto sempre foi desfavorável ao ser vivo. Eu, no entanto, sou o verdadeiro mestre da vida. Isto é suspeito, diz Jung. Tu reages de modo muito pessoal. Eu não reajo de modo pessoal. Sou totalmente a vida sem descanso, apressada. Nunca estou satisfeito, nunca sereno. Eu derrubo tudo e reconstruo rapidamente. Sou o egoísmo, a avidez de fama, prazeres e realizações, sou a fonte de novas ideias e ações. O absoluto é enfadonho e vegetativo. Então, olha só. Falei para vocês no início que o self é a totalidade. Então, o self tem todas as possibilidades, todas as formas de manifestações, todas as forças. Tudo isso está contido no self. O próprio Satanás é um aspecto do self, que representa uma força do self. Essa força do self, quando se manifesta, ela vai construir o que nós entendemos por ego, o centro da consciência. Quem é egoísta, quem deseja a fama, quem busca o prazer das realizações, né, é o ego, porque o ego está identificado com essa força representada aqui nessa imaginação ativa de Jung por Satanás. Essa força tende a ser o centro da consciência, tende a levar o indivíduo a buscar cada vez mais, a desejar cada vez mais, a querer cada vez mais, e tira com isso o sossego e a paz do indivíduo, levando esse indivíduo também à dissociação, à separação. Então, quando o indivíduo ele faz um trabalho interior de autoconhecimento, e esse trabalho de autoconhecimento leva esse indivíduo a ampliar a sua consciência, fazendo com que surja aí uma união de opostos, né, consciência e inconsciente, esse indivíduo se aproxima do absoluto, do self como um todo. E a experiência relatada aqui de Jung, que ele relata para Satanás, a experiência desse contato com o absoluto, é uma experiência que gera na consciência de Jung serenidade, paz, silêncio, uma espécie de um descanso eterno. Satanás, que representa essa outra força do self, que é o centro da consciência, que depois vira o centro da consciência e vai formar o ego, está dizendo para Jung que ele fez besteira. Ele não deveria ter buscado o absoluto. Ele deveria ter continuado a buscar, a querer mais, a desejar mais, a buscar cada vez mais realizações, cada vez mais conquistas, cada vez mais prazeres. E Jung está questionando isso.
está confrontando Satanás sobre isso, né? Se ele fez o certo ou se ele fez o errado, uma vez que ele já experimentou o absoluto, através da união dos apóstolos, tá? Então, é disso aqui que trata essa passagem aqui do livro. Continuando. Eu quero acreditar em ti, diz Jung. Portanto, que aconselhas? O melhor que te posso aconselhar é: faze com que toda a tua inovação prejudicial volte à posição anterior, o quanto antes possível, né? Então, essa força representada por Satanás está dizendo: olha, volte a desejar, volte a querer, volte a buscar o quanto antes possível. Volte a ser somente ego e saia dessa união dos opostos. Saia desse contato com o absoluto o mais rapidamente possível. O que se ganhará com isso? Pergunta Jung. Teríamos de recomeçar desde o início e chegaríamos, impreterivelmente, uma segunda vez, à mesma conclusão. O que se aprendeu uma vez não pode ser intencionalmente não sabido, e fazê-lo não acontecido. Teu conselho não é conselho nenhum. Responde Satanás. Mas não podeis existir sem bipartição e sem contenda. Olha essa força, né, que gera o ego, né? Você não pode viver sem unilateralidade. Deveis inquietar-vos por alguma coisa, tomar um partido, vencer oposições, se quiser viver. Diz essa força para Jung. Jung responde: isso não ajuda em nada. Nós nos vemos também na oposição. Estamos fartos desse jogo. E com isso da vida, diz Satanás, né? Jung responde: parece-me que se trata daquilo que chamas de vida. Teu conceito de vida tem algo de escalada e algo de derrocada, de afirmação e dúvida, de um deambular incessante, de desejo irrefletido. Falta-te o absoluto em sua paciência longânime, diz Jung. Mais embaixo, continua o diálogo. Correto. Minha vida borbulha, espumeja e levanta ondas agitadas. É puxar para si e jogar fora. Desejo veemente e desassossego. Isto por acaso é vida? E Jung responde e confronta. Mas o absoluto também vive, ou seja, a plenitude, a união dos opostos, né, também é vida. Diz Satanás: isto não é vida, é paralisação, ou melhor dito, equivalente à paralisação. Vive infinitamente devagar e desperdiça milênios, exatamente como o estado miserável que vós criastes. E Jung conclui: tu me acendes uma luz, tu és vida pessoal, mas a paralisação aparente é a vida longânime de eternidade, a vida da divindade. Desta vez me aconselhaste bem, eu te deixo livre, boa viagem. Né? Então, Jung está mostrando aqui para nós, né, ao relatar esse diálogo com essa força representada por Satanás, as duas possibilidades de você viver. Uma possibilidade é viver a vida egóica, desejando, buscando, fazendo escolhas, tomando partido. E a outra possibilidade de você viver é em paz e harmonia com um todo, na plenitude, em contato com o absoluto. Tá? O que é que a gente aprende com esse diálogo? O que é que ele vai entender com esse diálogo? Que as duas formas de vida, de viver, elas estão presentes. Não tem como, dentro do processo de individuação, você priorizar só uma em detrimento da outra. Antes de você ampliar essa consciência, antes de você conhecer a plenitude, caminhar para a plenitude, né, para a superação da dualidade, para a integração dos opostos, você conhece só uma forma de vida, que é a forma de vida do ego, de desejar, de buscar, de querer cada vez mais. Uma vez que você conhece, né, a outra forma de vida, não tem mais como você recuar. Então, você passa, então, a viver sendo influenciado por essas duas formas de vida. Em alguns momentos, você está desejando, querendo, buscando e lutando.
influenciado por essa força representada por Satanás. Em outros momentos, você está na paz, na serenidade, na tranquilidade, influenciado por esse outro par de opostos que também faz parte, por esse lado do oposto, né, por esse outro par, né, do oposto, que também faz parte do self, que é um sentimento de plenitude, de paz, de harmonia com a totalidade. Tá? O que é que vocês entenderam com isso aí? Né? Algum comentário, alguma pergunta? Sério. Val, nesse caso, né, não se pode viver unilateralidade, nem só em harmonia, ali, em plenitude, né, e nem diabado, vamos dizer assim, tá a palavra bem rasgada, né? O diabo, assim, tudo, brigando, né? Tem que existir uma temperança, né? Nesse sentido, né? Temperar, porque se você ficar só ali na serenidade, sereno, calmo, você fica passivo, né? E se você ficar do outro lado, você fica visto como um diabólico, né? E aí tem que integração, né? Integrar, né? Nesse caso, né, Eva? Exatamente. Olha só o paradoxo que você está apresentando, né? Está apontando aí. Se você estiver desejando a paz, a serenidade, o contato e a harmonia com o absoluto, você está desejando. Então, você não está em contato com o absoluto. Entende? Então, ou você deseja ou você não deseja. Se você deseja, você está sendo influenciado por essa força representada por Satanás. Se você não deseja e permite que o fluxo da vida te leve para onde esse fluxo da vida deve te levar, você está em contato com o absoluto. Tá? Não tem como a gente escolher só uma forma de viver em detrimento da outra, porque vai ser unilateralidade. O que nós podemos fazer e devemos fazer ao longo do processo de individuação é ficarmos abertos para essas duas possibilidades. Há momentos na vida da gente que a gente precisa desejar, querer, lutar, buscar, e há momentos da vida em que basta a gente ficar receptivo e deixar as coisas acontecerem e fluírem como devem fluir. O processo de individuação nos leva nessas duas direções. Aí, Devemos estar prontos para as duas direções. Né? No caso do Vuvei, né? Exatamente. No caso do Vuvei. Né? O próprio Vuvei apresenta esse paradoxo, né? Porque Vuvei não é deixar de fazer as coisas, não é não fazer nada. Vuvei é você agir de acordo com aquilo que a vida está te pedindo. Então, há momentos na vida que a vida está te pedindo ação, atitude, firmeza, força, coragem, luta, guerra. Você tem que oferecer isso para a vida, dentro do Vuvei. E há momentos da vida que ela está te pedindo leveza, aceitação, flexibilidade, deixar fluir, né? E aí você tem que estar também aberto para essa possibilidade, né? O Vuvei fala sobre essas duas acompanhar, possibilidades, né, o fluir da vida, né? Dançar de acordo com o que vem. O fluir da vida. Mais ou menos. O que a vida está pedindo, né? Para a gente naquele momento, naquele dado momento, né? Então, sabedoria é isso, é você estar pronto para entender o que a vida está te pedindo naqueles exatos momentos e poder oferecer à vida aquilo que ela está te pedindo naquele momento. Eu acho que aí a gente tem que escutar muito, ter muita atenção, tipo, é uma sabedoria, né? Você ficar ali em observação, né? Esse fluir da vida, né? Todo dia flui diferente, né? É um fluir diferente, todo dia é um dia diferente do outro. Perfeito. Chegamos aqui na segunda questão do nosso roteiro, o que está emaranhado e o que deve ser separado. Né? Nós falamos até então da unificação, da união, do que acontece após, né, a união dos opostos, mas, mais uma vez, né, nós estamos vivendo sempre com os paradoxos. Né? Também é necessário haver separação. E o que é que deve ser separado? Então, vamos observar aqui mais uma imaginação ativa do Jung, agora um diálogo entre Jung e as figuras que aparecem no seu inconsciente, que ele vai chamar de cabiros.
E um pergunta, né? O que é o emaranhado de que falais? O que é a espada que deve separar? Os cabelos respondem: o emaranhado é a tua loucura, a espada é a superação da loucura. Então, esse emaranhado, que é a loucura, na visão dos cabelos, é a própria consciência do Jung. Os pensamentos, né, as ideias, os afetos, as crenças, né? Tudo isso formando um emaranhado de coisas que é a consciência do Jung. Esse emaranhado deve ser quebrado e transcendido, porque esse emaranhado, na visão dos cabelos, é loucura. E os cabelos trazem, né, nessa imaginação ativa, para Jung, uma espada. E eles dizem para Jung: olha, você deve usar essa espada para cortar esse emaranhado. E segundo os cabelos, essa espada é aquilo que vai ajudar Jung a superar a loucura. Mais embaixo segue o diálogo, né? Mais embaixo, Jung diz: devo cortar minhas próprias raízes, matar meu próprio povo, cujo rei sou eu, né? Então, a metáfora que ele traz nessa figura de linguagem, né? Ele, o rei, o centro da consciência, né? O povo, todos os conteúdos que fazem parte da consciência do Jung, as ideias, as crenças, os valores e assim por diante. Devo fazer secar minha própria árvore? Vós sois realmente filhos do diabo, diz Jung. Os cabelos respondem: dá o golpe, nós somos servos que querem morrer pelo seu senhor. E Jung diz: o que vai acontecer se eu der o golpe? Os cabelos respondem: então não és mais teu cérebro, mas estás além de tua loucura. Não vês que tua loucura é teu cérebro? O terrível emaranhado e enlaçamento das junções das raízes nas redes de canais, a embrulhada de fios? A concentração no cérebro te torna louco, dá o golpe. Ou seja, né, os cabelos estão dizendo: olha, você se concentrar no teu cérebro, no teu senso da consciência, na tua consciência, isso é loucura. Dê o golpe, corte isso. E eles continuam: quem encontrou o caminho sobe para além do seu cérebro. No cérebro és anão. Para além do cérebro, ganhas estatura de gigante. Somos realmente filhos do diabo, mas não foste tu que nos forjaste no calor e na escuridão? Assim temos algo de sua e de tua natureza. O diabo diz que tudo o que subsiste também merece perecer. Como filhos do diabo, queremos destruição, mas como tuas criaturas, queremos nossa própria destruição. Pela morte, queremos ressurgir em ti. Nós somos raízes que sugam de todas as partes. Então tens tudo de que precisas. Por isso, corta-nos, arranca-nos, dizem os cabelos. Jung diz: devo perder-vos como servos? Como senhor, preciso de empregados. Os cabelos respondem: o senhor serve a si mesmo. Aí diz Jung: filhos incoerentes do diabo, com estas palavras selastes vosso destino. Minha espada vos fira, e que este golpe produza efeito para sempre. Os cabelos dizem: ai, ai, aconteceu o que temíamos e o que desejávamos. Né? E com isso, Jung vai, então, transcender a sua consciência, que sempre é limitada, porque sempre é unilateral. Jung aqui continua aqui agora no texto, não mais numa imaginação ativa, né? Ele comentando, ele diz: assim como uma torre sobrepuja o cume da montanha sobre a qual está, assim estou acima de meu cérebro, do qual eu nasci. Tornei-me duro e não posso mais voltar ao que era antes. Não fluo mais de volta. Sou o senhor de mim mesmo. Admiro minha glória. Sou forte, belo e rico. As vastas terras e o céu azul se estenderam ao meu redor e se curvam à minha glória.
não sirvo a ninguém e ninguém me serve. Eu sirvo a mim mesmo e me sirvo a mim. Por isso tenho aquilo de que preciso. Então, quando ele faz esse corte, né, quando ele vai para além da consciência dele, ele encontra, mais uma vez, algo parecido com a plenitude, né? Algo que gera nele um sentimento de plenitude. Não é a própria plenitude, né? Mas é algo parecido com a plenitude, mas que ele sente como plenitude. Ele se vê como senhor de si mesmo. Ou seja, nesse momento, a gente pode dizer que houve, então, a construção do eixo ego-self, em que a consciência do Jung ela foi ampliada ao ponto de gerar uma integração entre consciência e inconsciente, ou seja, ao ponto de gerar a construção do eixo ego-self. Isso é transcender a consciência de outrora, né? Que é sempre limitada. A consciência que estava perdurando até então. Uma vez que ele simbolicamente dá esse golpe com a espada, ele corta tudo aquilo que precisava ser cortado, tudo aquilo que não precisava, que não prestava mais, que não servia mais, que já estava velho, envelhecido. Ele se abre para o novo, e aí vem essa nova vida, uma vida de plenitude. E essa nova vida de plenitude, a gente vai ver mais adiante, ela é representada pela figura do filho, que aparece para Jung. Vamos aqui avançar um pouco mais, para a gente chegar nessa outra passagem aqui do texto, em que Jung se depara com a figura, com a imagem do Boa filho, noite. e começa então a fazer esse trabalho. Tá? Vou precisar Como é, sair. Célia? Eu vou precisar Tá joia, sair. Célia. Boa Tá joia, noite. Célia. Boa Feliz ano noite, novo hein? para vocês. Feliz ano novo, Feliz Natal, tudo de bom para você e sua família, Célia. Obrigada. Então, deixa eu avançar aqui um pouco mais. Mais lá para baixo do texto. O Evaldo, Pois não, Célia? ouvindo, né, esse diálogo, eu fiz aqui a lembrei um livro indiano, Bhagavad Gita, né? E só que ali, na Bhagavad Gita, parece o inverso do que o Jung fez aqui, né? Porque o diálogo aqui tá se tratando, né, de Jung com a consciência representada pelo Satanás, né? Já no Sim, Bhagavad Gita, né, o príncipe Arjuna dialoga com Krishna, que ali ele vai representar o céu, né? perfeito. É um inverso, né? Mas é algo semelhante, né? Exatamente. Principalmente na série, se a gente entender que tanto o Satanás como Krishna, né, representam duas forças ou duas atitudes do self, Hum, como o self sendo o Brahma, o grande Brahma, hum, né? Então, esse grande Brahma, né, Brahma, ele se apresenta de três formas, né? Como uma força destruidora, como uma força que mantém e como uma força que constrói, que cria, né? Tríade, né? Dessa tríade. Nesse caso aqui, nessa tua comparação que você está trazendo, a gente pode entender a figura de Satanás como aquela força que está sempre querendo mais, desejando mais, buscando mais, né? Indo atrás, cada vez mais, né? E esse padrão de comportamento, de buscar, de querer, de lutar, de buscar, de destruir, né? Você está conquistando, é uma força que leva à destruição. Você está consumindo, né? Então você está destruindo. Você está conquistando, então você está destruindo também, né? Então essa força representada por Satanás é essa força destrutiva,
de Brahma. E a força representada por Shiva, aliás, por Krishna, é a força criadora. Criadora, né? Então, o self vai ter essa dualidade, essa polaridade. O self vai trazer também algo que constrói, mas o self também traz algo que destrói. Esse algo que destrói, naturalmente, ele vai fluir para a consciência. E o ego vai ser sustentado e vai se fundar em cima dessa força que destrói. Por isso que o ego sempre quer mais, sempre deseja, sempre está lá, insatisfeito e querendo sempre mais, né? Ele nunca está satisfeito com aquilo que ele conquista, com aquilo que ele já tem. Sempre quer mais, sempre busca mais. E, do outro lado, você vai ter essa força mais harmônica, vamos dizer assim, mais serena, vamos dizer assim, que é aquela força que diz, olha, se você transcender o teu desejo, o teu querer, você vai encontrar a bem-aventurança na paz e na serenidade. Então, essas duas forças estão presentes, né? Porque essas duas forças fazem parte do self. Você pode ver essas duas forças dentro de uma tríade, que é essa que nós conhecemos lá nos Upanishads, mas você pode ver também essa representação dessas duas forças dentro de uma polaridade, né? A força que consome, que quer, que deseja cada vez mais, e a força que está satisfeita porque já se encontra na plenitude, em contato com o absoluto. Então, essa tua reflexão aí é bem interessante porque traz um paralelo realmente, né, com os Upanishads. A diferença é só que lá na visão dos Upanishads você encontra uma tríade, não encontra uma bipolaridade, né? Você encontra uma tríade. Aqui nessa imaginação do Jung você encontra a bipolaridade, são duas forças apenas, né? A que consome, portanto destrói, porque deseja cada vez mais, quer cada vez mais, né? E a outra força que gera em você uma serenidade, uma harmonia, uma paz, porque você já está em contato com o absoluto, e no absoluto você já tem tudo, está satisfeito porque já tem tudo. Mas essas duas forças, né, fazem parte do self. Então, o que muda só nessas duas visões, da do Jung para os Upanishads, nesse caso aqui da visão do Jung, é que é uma visão bipolar. Lá nos Upanishads, é uma visão que se apresenta dentro de uma tríade. Perfeito. Né? E Jung depois, na sério, ele vai também trazer, quando ele fala sobre o dinamismo, né, que existe na psique, e ele vai teorizar sobre a energia psíquica, sobre a libido, ele vai trazer nos movimentos dessa libido essa tríade. Ele vai falar de uma força que busca a progressão, de uma força que busca a regressão e de uma força que busca a estabilidade. Então, ele vai falar da progressão da libido, do represamento da libido e da regressão da libido. Então, você encontra também essa visão dessa tríade em Jung na teoria dele sobre a libido. A força que busca a progressão, né, é o que vai alimentar o ego. A força que busca a regressão é o que vai trazer a energia de volta para o inconsciente, para ativar conteúdos do inconsciente, tá? E a força que vai representar o represamento da libido, a estagnação da libido, é a força que vai ser necessária para a construção dos símbolos. Então, todo e qualquer símbolo que aparece na psique, nas fantasias, nas visões, nos sonhos, nos atos falhos, nos sintomas psicossomáticos, quem nutre, quem alimenta, quem dá energia é o movimento de represamento da libido. Ok? Então, você vê aí as três forças. A que mantém, a que cria e a que destrói. Ou seja,
A regressão da libido destrói a potência do ego. A progressão da libido cria e fortalece o ego. O represamento da libido forma o símbolo que vai tentar manter o equilíbrio dinâmico da psique. São essas três forças que Jung identifica dentro do dinamismo da psique. Ok? Então, avançando aqui um pouco mais, vamos chegar aqui naquela passagem que eu falei para vocês sobre o filho, né, o contato que Jung vai ter com essa visão do filho, o diálogo que ele vai ter. Tem mais embaixo aqui. Pronto. Aqui na página 421 do PDF. Ainda não é aqui. Aqui é uma conversa que Jung vai ter com a cobra, que aparece também em suas fantasias, né? Então, a cobra como também uma representação da alma de Jung, né? Ela orienta Jung e ela determina também algo para Jung. Vejamos aqui, então. Jung diz: como eu estivesse de tal modo sozinho sobre a terra, cercado por nuvens de chuva e pela noite que caía, veio rastejando até mim minha cobra e me contou uma história. A cobra diz: era uma vez um rei que não tinha filhos, mas gostaria de ter um filho. Por isso foi procurar uma mulher sábia que morava na floresta, na qualidade de bruxa, e lhe confessou todos os seus pecados, como se ela fosse um sacerdote nomeado por Deus. Após a confissão, ela lhe falou: Senhor rei, o Senhor fez o que não deveria ter feito, mas como aconteceu, acontecido está. E vamos ver o que de melhor lhe pode reservar o futuro. Tome meio quilo de banha de lontra, enterre-o na terra e deixe que se passem 9 meses. Depois abra a cova e veja o que achará. O rei foi para casa envergonhado, desolado, porque se havia humilhado diante da bruxa na floresta, mas obedeceu à instrução dela. Cavou de noite um buraco no jardim e colocou dentro dele um pote de banha de lontra, que havia conseguido a muito custo. Isso aqui é a cobra contando essa história para Jung. Deixou passar 9 meses. Decorrido este tempo, foi novamente de noite ao mesmo lugar onde estava enterrado o pote, e o desenterrou. Para seu maior espanto, encontrou dentro dele uma criança dormindo, mas a banha havia desaparecido. Tirou a criança e levou-a satisfeito para sua esposa. Ela a levou imediatamente ao peito e veja, seu leite veio em abundância. A criança ia crescendo, tornou-se grande e forte. Desenvolveu-se num homem mais alto e mais forte do que todos os outros. Quando chegou à idade de 20 anos, apresentou-se diante do pai e disse: Eu sei que tu me gerastes através de magia, e eu não nasci como os demais homens. Tu me criaste pelo arrependimento de teus pecados, e isto me tornou forte. Não nasci de mulher, e isto me fez inteligente. Sou forte e inteligente, e por isso exijo de ti a coroa do reino, diz o filho para o rei. O rei ficou assustado com a sabedoria do seu filho, e ainda mais com a exigência impetuosa do poder real. Calou-se e pensou: o que foi que te gerou? Banha de lontra. Quem te carregou? O ventre da terra. Eu te tirei de um pote. Uma bruxa me humilhou. Decidiu então fazer com que seu filho fosse morto. Mas como seu filho era mais forte do que todos os outros, ele o temia e por isso pensou em recorrer a um ardil.
foi novamente procurar a bruxa na floresta e lhe pediu conselho. Ela disse: Senhor rei, dessa vez o Senhor não me confessou nenhum pecado. Por que deseja cometer um pecado? Aconselho que enterre novamente um pote com banho de lontra e deixe isto na terra durante 9 meses. Depois desenterre-o e veja o que aconteceu. O rei fez exatamente o que a bruxa lhe recomendou. A partir daí, seu filho foi ficando cada vez mais fraco. E quando o rei, após 9 meses, foi ao lugar onde estava enterrado o pote, pôde também abrir a sepultura para seu filho. Colocou o defunto na cova junto com o pote vazio. Mas o rei ficou desolado, e como não conseguiu dominar sua desolação, foi de noite novamente até a bruxa, e lhe pediu conselho. Ela disse: Senhor rei, o Senhor quis um filho, mas quando o filho quis ser o rei, e tinha força e inteligência para tanto, o Senhor não quis mais filho nenhum. Por isso perdeu seu filho. Por que se queixas? O Senhor teve tudo o que queria. O rei falou: Tens razão. Eu quis assim, mas não queria esta desolação. Não conheces um remédio para o remorso? Falou a bruxa. Senhor rei, vá à sepultura de seu filho. Encha novamente o pote com banho de lontra, e após 9 meses vá ver o que encontrará no pote. O rei fez tudo de acordo com a instrução, e desde então ficou alegre e não sabia por quê. Passados os 9 meses, desenterrou o pote. O cadáver havia sumido, e no pote jazia um menininho a dormir. E ele reconheceu que a criança era seu filho falecido. Ele tomou o menininho consigo, e a partir desse momento ele cresceu numa semana tanto quanto as crianças crescem num ano. Passado 20 semanas, o filho veio novamente perante o pai e exigiu seu reino. Mas o pai já sabia por experiência há muito tempo como tudo aconteceria. Mal o filho acabara de expressar seu desejo, o velho rei levantou-se de seu trono, abraçou com lágrimas de alegria seu filho, e ele mesmo o coroou rei. E o filho feito rei mostrou-se grato a seu pai e honrou-o sumamente enquanto ainda viveu. Jung ouviu essa cobra, né? Ouviu essa história contada pela cobra, e então, em cima dessa história, Jung começa uma conversa com a cobra. Diz Jung: mas eu disse à minha cobra: realmente, minha cobra, eu não sabia que também és uma contadora de contos de fadas. Mas diz-me, como devo interpretar teu conto de fadas? A cobra diz: imagina que és o velho rei e tens um filho. Quem é o filho? Pergunta Jung. A cobra diz: ora, eu pensei que tivesses falado agora mesmo de um filho, que te dá pouca alegria. Jung pergunta: como? Tu não estás pensando? Devo coroar ele? Sim. Quem mais seria? Jung diz: isto é sinistro. O que se passa com a bruxa? A bruxa é uma mulher maternal, da qual deveria ser filho, pois tu és em ti mesmo uma criança que se renova. Ai de mim, será impossível tornar-me homem algum dia? Ser homem o bastante para mais além de ser criança, a plenitude. Por isso precisas da mãe. Jung diz: eu tenho vergonha de ser criança. Com isso matas o filho. Alguém dormindo precisa da mãe, pois tu não és mulher. Jung diz: essa verdade é espantosa. Eu pensava e esperava poder ser totalmente um homem. A cobra diz: isto não podes por amor ao filho. Gerar significa mãe e filho. A ideia de permanecer criança é insuportável, diz Jung. A cobra diz: por amor a teu filho, tens de ser criança e deixar-lhe a coroa. Jung diz: a ideia de permanecer criança é humilhante e destruidora. A cobra responde: um antídoto eficaz contra o poder. Não te irrites contra o permanecer criança, senão
te irritas contra o filho. O que é o que mais desejas? É verdade, eu quero o filho, viver para mais além, mas o preço é alto, diz um. A cobra diz, mais alto está o filho, tu és menor e mais fraco do que o filho. É uma criança, é uma verdade amarga, mas não se pode poupá-la. Não fiques amuado, as crianças têm de ser bem comportadas. Jung diz, maldita zombaria. A cobra responde, homem da zombaria, eu tenho paciência contigo, que minhas fontes jorrem para ti e te forneçam a bebida da salvação. Quando a seca exaurir toda a terra e todos vierem a ti para implorar-te a água da vida. Portanto, submete-te ao filho. Quem é o filho nessa história toda aqui, na série Bem-vinda? O filho é o novo ego que está surgindo, a partir do momento que há a união dos opostos. Tá? Então, a cobra diz para Jung, quem é a cobra? É a alma sábia, ou seja, a parte sábia da psique de Jung, que diz, olha, permita que o novo ego surja. Seja, então, criança, haja como criança. Deixe o rei, o velho rei, morrer, ser destronado. O ego antigo, né, sair do poder, perder o poder, para que o novo ego, um ego agora mais integrado, mais próximo da plenitude, possa surgir e possa dominar o centro da consciência do Jung. É um novo ego conectado com o self. Esse é o filho que a cobra diz que deve surgir, que deve permitir que essa criança venha para o mundo. E aconselha para Jung, seja mãe dessa criança, desse filho que está aparecendo. Qual é o resultado disso? Olha o que a cobra diz. Homem da zombaria, né? Voltando aqui àquela passagem. Eu tenho paciência contigo, que minhas fontes jorrem para ti e te forneçam a bebida da salvação quando a seca exaurir toda a terra e todos vierem a ti para implorar-te a água da vida. Isso ocorre tanto internamente no Jung, como também ocorre externamente nas relações do Jung com seus pacientes. Uma vez que o indivíduo, no caso aqui específico é o Jung, uma vez que o indivíduo consegue criar essa união dos opostos, construir esse eixo ego-self, a consequência disso é que esse indivíduo experiencia internamente a plenitude, ele experiencia internamente a existência de uma fonte eterna da água da vida, símbolo, né, de que esse indivíduo está saciado, nada mais falta para ele, e também, externamente, esse indivíduo passa a ser uma fonte da água da vida para outros indivíduos. Quem são esses outros indivíduos? As pessoas que fazem parte do seu meio e também os pacientes do Jung. Então, veja bem, né? O analista junguiano, o psicoterapeuta junguiano, ele precisa estar nessa conexão com esse ego renovado, um ego conectado com o self, para que ele possa experienciar internamente a plenitude, a satisfação, e para que ele possa servir como fonte de água da vida para os seus pacientes. Essa é a condição que a parte sábia da alma de Jung, representada pela cobra, mostra para Jung a condição que todo terapeuta deve ter para ser um bom terapeuta. Uma conexão interna com seu self, para que ele possa também funcionar como fonte de água da vida. Ok? Continuando. Onde devo pegar a imensidade? Meu saber e poder são limitados. Minha força não basta. E Jung ainda pensando, né, como ego. Então a cobra movimentou-se, enrolou-se como um nó e falou.
Nunca perguntes pelo amanhã. O hoje deve bastar-te. Não precisas preocupar-te com os meios. Deixa tudo crescer. Deixa tudo brotar. O filho cresce por si mesmo. A gente volta aqui para o Vuvei. O agir pelo não agir. Deixe o processo fluir. Deixe as coisas acontecerem. E o filho cresce por si mesmo. O novo ego, conectado com o self, cresce, se fortalece naturalmente, sem esforço algum, sem técnica alguma, sem meio algum, sem recurso algum. É apenas confiar no processo. Esse é o conselho que a cobra, que representa a parte sábia da psique de Jung, dá para Jung. Então, deixe esse ego velho morrer. Veja, então, que Jung, né, está passando por um processo de mortificação. O velho ego do Jung, identificado com o desejo de ser um grande psiquiatra, um grande psicólogo, um grande psicoterapeuta famoso, reconhecido mundialmente. Isso está morrendo, para que possa surgir na vida do Jung um velho sábio, que vai ser o fundador, o criador da psicologia analítica. Estamos falando desse processo de transformação que está acontecendo na psique de Jung. Então, o ego está morrendo, esse ego que era ambicioso, que desejava cada vez mais sucesso, mais prestígio, mas que perdeu tudo isso pelo rompimento com a psicanálise, pelo rompimento com Freud, e que encontrou, nesse contato com o inconsciente, com essas forças do inconsciente, a sabedoria. E a partir daí, ele se tornou, então, esse grande terapeuta, fundador da psicologia analítica. Esse é o movimento que está acontecendo nesse momento aqui, que Jung faz esse trabalho de imaginação ativa e escreve o Livro Vermelho. Alguma pergunta, algum comentário, gente, daí? Eu achei interessante, Evaldo, confiar no processo, né? E o processo em si é como se fosse automático. E deixar fluir, deixar seguir, né? Isso. E aí Jung aprendeu a fazer isso, né? Com essa vivência de imaginação ativa. E a partir daí, então, ele passou então a ensinar isso para os demais psicólogos junguianos. A aprender a confiar no processo, a deixar o processo fluir. Esse processo que vai gerar o processo de individuação. Né? Continuando aqui. Pulando aqui essa parte. Pronto. Chegamos, então, no diálogo com o filho, né? Deixa eu ver se é aqui mesmo. O que diz o filho para Jung? Mas emergiu, então, da água meu filho, grande e poderoso, com a coroa na cabeça e juba de leão. Pele luzidia de cobra envolvia seu corpo. E ele falou assim comigo: estou vindo a ti e exijo tua vida. Diz Jung, pergunta Jung, o que significa isto? Por acaso viraste um Deus? Ele, né, que é o filho. Eu subo novamente, tornei-me carne, agora volto para o grande brilho e resplendor, para o eterno ardor do sol, e te deixo tua eternidade. Tu ficas com os seres humanos. Estive tempo suficiente em comunidade mortal. Tua obra pertence à terra. Que modo de falar, exclama Jung. Não te revolveste no mais terreno e mais subterrâneo? Ele diz, né, o filho, eu me tornei homem e animal e subo agora de novo para meu lugar. Onde é teu lugar? Pergunta Jung. Na luz, no ovo, no sol, no mais íntimo estar forçado um sobre o outro, no eterno calor da ansiedade. Assim nasce o sol em teu coração e lança seus raios pelo frio mundo afora. Como te transfiguras? Vou desaparecer de tua visão, diz o filho. Deves viver em negra solidão,
pessoas, não deuses, devem iluminar tua escuridão. Minha alma, ainda és tu? Pergunta Jung. Tu, cobra, tu, sapo, tu, menino, gerado através da magia, que minhas mãos enterraram. Tu, o caçoado, desprezado e odiado, que me apareceu numa forma disparatada. Ai daqueles que completam sua alma e apalpam com as mãos. Eu estou impotente em tua mão, meu Deus. Ele diz, as grávidas pertencem ao destino. Deixa-me partir, subo para os espaços eternos. E um lhe diz, não ouvirei mais tua voz, ó maldita ilusão. O que pergunto, tu falarás de novo comigo amanhã? Vais tagarelar constantemente no espelho? Ele diz, não blasfemes, eu estarei presente e não presente. Tu me ouvirás e não me ouvirás. Eu serei e não serei. Né? Então, esse filho que está surgindo, né, que vai ser esse novo ego do Jung, ao mesmo tempo vai ser o self que se apresenta para Jung. Mais uma vez o paradoxo, né? Então esse self vai se fazer ser ouvido por Jung, vai falar para Jung e ao mesmo tempo também vai se calar para Jung, o paradoxo, né? Jung vai ouvir, vai compreender e às vezes não vai ouvir nada, vai se sentir perdido na solidão. Esse é o self misterioso descrito na teoria junguiana. Está presente e está ausente ao mesmo tempo. De forma que a gente sabe o que é o self, a gente conceitua o self, mas a gente nunca toca no self diretamente. É sempre indiretamente, através das figuras oriundas do inconsciente. Como no caso agora o filho, como anteriormente era a cobra, como anteriormente foi o próprio Satanás, né? Então essas figuras, elas se referem ao self, porque elas surgem a partir do self. Então elas nos convidam, essas figuras, a nos conectarmos com o self. Mas a gente nunca toca no self diretamente, é sempre de forma indireta através dessas figuras. Ok? Com isso, a gente percebe, então, que Jung está chegando num patamar muito importante no seu processo, em que ele agora sabe, conhece, compreende e experiencia o que é o self. Portanto, ele já criou aqui o eixo ego-self. Manteve um ego agora transformado, que transcendeu a unilateralidade, que compreendeu também a plenitude, o absoluto, dentro dos termos que o ego do Jung poderia compreender nesse momento. Então, a gente pode dizer aqui com isso que ele consegue, né, nessa jornada que ele está finalizando, né, construir o eixo ego-self. Lembrando que a construção desse eixo ego-self nunca é definitiva, né? Ela ocorre, é construída ao longo da vida e também, de tempos em tempos, ela é desconstruída, ela é quebrada, né? Mas novamente construída, sempre nesse processo dialético, né? Que tem os dois lados, a construção e a destruição. Construção e destruição. Então, esses dois lados vão estar presentes ao longo da vida, né? Durante esse processo de individuação. E com isso, gente, a gente finaliza aqui esse grupo de estudos. Eu vou finalizar a gravação, mas vamos ficar aqui presentes para poder a gente dialogar, tirar algumas dúvidas, né? Em off, não mais na gravação. E a gravação vai ficar disponível a partir de amanhã no canal do Labirinto. Deixa eu só mudar aqui a tela para poder finalizar aqui a gravação.